Graças e paz da parte de Deus, ao nosso Pai. Um prazer muito grande estar com você para aprender da palavra, para buscarmos o Senhor pela palavra de Deus. Quando meditamos na palavra, estamos buscando ao Senhor. Quando lemos a palavra e ouvimos a palavra, o Senhor está falando conosco. Eu queria ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E sim pecadores ao arrependimento. Essa palavra o Senhor Jesus ele traz para um grupo de fariseus e escribas que estavam murmurando, reclamando contra os discípulos e contra Jesus. Levi, ou Mateus, que Jesus chamou ele e tirou ele da coletoria de uma vida errada, de roubalheira, de ganância, de materialismo, e ele começa a andar com Jesus, e ele escreveu o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, que traz o próprio nome dele, e ele achou uma forma assim bem interessante de comemorar a salvação. Não foi dando dura, não foi sentenciando outros ao inferno, mas ele abre a casa, abre o coração e faz um banquete. E entre os convidados estavam publicanos, estavam fariseus, escribas, pecadores, Jesus e os discípulos. E os fariseus, eles têm dificuldade de entender que Jesus estivesse ali. Na mente deles, Jesus estava com a pessoa errada e no lugar errado. Como que o Filho de Deus está na casa de Mateus? Como que o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, ele senta para comer com pecadores como Mateus e os demais que ali estavam? E aí essa palavra, ela vem mostrar a missão do Messias, o propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho amado na terra. Diz o texto: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Numa dúvida que Jesus ele não se refere a uma doença do corpo. Jesus ele não quer dar uma aula de medicina. Jesus não está falando de uma enfermidade em que um especialista, um médico, tivesse essa responsabilidade de tratar ou curar. Mas quando Jesus fala da enfermidade, ou até mesmo dos doentes, ele está falando do pecado e do pecador. O pecado é como uma doença, o pecado é como uma enfermidade que vai destruindo, que vai aniquilando. E se não houver um tratamento, mais simples que seja a enfermidade, leva a pessoa ao óbito. Pessoas que não cuidaram de uma gripe, a gripe se tornou uma tosse, a tosse se tornou uma pneumonia, a pneumonia se tornou uma tuberculose, e teve casos até mesmo em que a pessoa não resistiu e faleceu. Se o ser humano não receber a palavra, não nascer de novo, não receber Jesus, ele está condenado ao inferno, está condenado à morte, está condenado à morte eterna, separação de Deus. E aqui Jesus está mostrando que aquela pessoa que se julga justa, aquela pessoa que se julga boa demais, dificilmente ela buscará o Evangelho, dificilmente ela vai receber a palavra, porque o Evangelho é para mudar pessoas falidas, fracassadas, pecadoras, como você, como eu. A partir do momento que eu me considero uma pessoa impecável, Deus não tem compromisso comigo. O Espírito Santo não vai me convencer, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus estão reprovando, estão murmurando contra Jesus, e agora Jesus está dizendo claramente: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo que Mateus era um pecador, mas a palavra chegou até ele, ele recebeu a palavra e houve um arrependimento, houve uma mudança na vida de Mateus, e agora ele está celebrando, ele está comemorando essa vida nova. Arrependimento é mudança. Arrependimento não é simplesmente uma informação da pessoa de Jesus, porque muitas pessoas têm uma informação na mente, mas não têm uma experiência no coração. Ouve a palavra, sabe que existe o céu e o inferno, mas não muda de vida. E os fariseus, eles proibiam até mesmo a entrada do publicano dentro da sinagoga, apesar de que, frequentando a sinagoga, a maioria deles tinha um coração que censurava, que desprezava, que não era misericordioso. Tudo isso sabe por quê? Porque não houve o arrependimento. O arrependimento de Deus, provocado pelo Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo, nos leva a ter um coração perdoador, um coração celebrativo. Os fariseus eram seletivos, não se misturavam, julgavam que a teologia era melhor, que a religião era top de linha. E na verdade, o Evangelho de Jesus não é para diferenciar se uma religião é melhor ou outra é pior. O Evangelho de Jesus não é para nós apontarmos para as pessoas com um olhar de desprezo, com um olhar de desdém. O Evangelho de Jesus não é seletivo. E Mateus, ele aprendeu essa lição. E quando ele faz o banquete na casa, ele convidou fariseus, escribas, publicanos, pecadores, Jesus e os seus discípulos. Houve um arrependimento, houve uma mudança. Ele estava feliz. A casa dele agora era um lugar de alegria, era o lugar em que ele recebe Jesus e recebe as pessoas. O que eu aprendo? Eu aprendo que através da cruz, através do sangue do Senhor Jesus, do sepulcro vazio, da obra do Espírito Santo, que mostrou o meu pecado e me levou ao arrependimento, a minha vida, o meu coração, o meu lar, a minha casa, as portas estarão abertas para louvar a Deus, para projetar um Deus carinhoso, um Deus que acolhe. Mateus estava mostrando um evangelho que acolhe, não é um evangelho que expulsa, que reprime, mas é um evangelho que recebe, um evangelho que valoriza não um sistema dogmático, não uma ortodoxia, não uma liturgia, uma doutrina, uma teologia, mas que valoriza a pessoa que é amada por Deus. Pessoas que Deus está buscando com o seu amor furioso, como certo escritor afirmou, que o amor de Deus é furioso, é incansável. E o arrependimento que Mateus recebe e experimenta na sua vida mudou. Aquele que roubava, que tirava, agora ele doa um banquete, ele doa da sua amizade, ele doa da sua casa. Há uma recepção, há uma alegria, há uma motivação. O Evangelho, para tornar você uma pessoa carrancuda, mal-humorada, uma pessoa que vive dando dura, uma pessoa que vive distratando. Não, amado. Quantas das vezes nós estamos na igreja, muitas das vezes a nossa ação é uma ação de uma pessoa dura, rigorosa, uma pessoa rígida, mas o arrependimento, a mensagem da cruz, o sangue de Jesus visa amolecer o nosso coração, visa a levar-nos a ser pessoas agradáveis, acolhedoras, pessoas do bem, pessoas que olham o próximo como
um amado de Deus. Olha o próximo como alguém que Deus tem uma obra, que Deus tem um plano. Quando Jesus olhou Mateus na coletoria, Jesus não fez uma lista do pecado ou dos pecados ou das práticas do passado, a fraude, a roubalheira, não. Chamou, e ele ouviu o chamado, ele se levantou da coletoria, ele se colocou em pé e começou a seguir Jesus. Seguir Jesus é o convite mais interessante, mais empolgante, é um projeto extraordinário, andar diante de Deus como uma nova criatura. O arrependimento muda o nosso interior. O arrependimento nos leva a abandonar as machucaduras do passado. Não precisamos estar vomitando, desenterrando ações, situações que aconteceram conosco lá no passado e nós achamos que temos o direito agora de agredir, de desfazer. Não, é celebrar no culto, cantando, louvando, orando, levando a palavra, acolhendo os irmãos, acolhendo os visitantes, celebrando em casa, com a família, a esposa, os filhos, os irmãos. Convidar aquele amigo do trabalho que é um alcoólatra, é um drogado, é um dependente químico. Convidar ele, sim, para ele entender que ele é amado por Deus. E Deus ama essas pessoas através da minha vida e através da sua vida. E aí, meu querido, eu queria dizer para você que eu fui chamado pelo Senhor para o arrependimento, minha velha natureza, uma mudança total, não simplesmente uma informação ou uma reforma, mas uma transformação. O Evangelho de Jesus visa transformar, e sem arrependimento não há transformação, sem arrependimento não há mudança de vida, sem arrependimento não há salvação. Pode ser religioso, rigoroso, pode ser legalista, pode ser puritano, pode ser perfeccionista, pode ser de uma igreja enorme, pode ser filho de crente, pode ser filho de pastor, pode ser de uma igreja tradicional. O negócio aqui não é religião, não é denominação, é vida nova. E vida nova é através do arrependimento. Jesus, ele chama você para o arrependimento. Arrependimento quando reconhecemos que somos pecadores. Arrependimento quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós erramos. Que essa palavra possa mostrar de uma maneira clara e objetiva que Jesus está chamando pecadores como eu e você para uma vida nova. Essa vida nova começa quando o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no seu coração.